Bem-vindo ao NP Agrocast, o canal de entrevistas em vídeo do NP Agro. Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Hoje a gente vai abrir espaço para falar sobre crédito estressado. E para falar sobre crédito estressado, a gente tem o prazer de receber Daniel Ramos, o CEO da Smart Compass, que é uma gestora que tem foco justamente nesse tipo de crédito. Tudo bom, Daniel? Bem-vindo. Bom dia, Fernando. Muito obrigado pelo convite aí, por dar essa oportunidade da participação. Muito legal. Daniel, vamos começar falando sobre, explicando aí para o pessoal o que é o crédito estressado. Exatamente onde ele se origina, como é que foi e como é que é a história da Smart Compass, por que a empresa foi criada, como é que foi a oportunidade que a empresa viu, que vocês viram aí para atuar nesse mercado. Legal. Bom, o crédito estressado, basicamente, de uma forma abrangente, ele é o crédito em default, né, em dívida, inadimplente. No nosso ponto de vista aqui, ele pode ser tanto extrajudicial quanto judicializado. Claro que a Smart Compass tem um viés, né, por uma questão estrutural, ele tem um viés muito mais do judicial, por conta da expertise da companhia, etc., mas também pode ser um crédito não judicializado, oriundo de operações normalmente financeiras, mas não somente delas. Podem ser operações mercantis e todo tipo de operação que pode gerar ou um endividamento de uma contraparte ou a possibilidade ali de um crédito não performado, né, não recuperado, contrato não realizado e outras coisas do gênero. A Smart Compass é uma empresa... Pode falar. Desculpa, te interrompi, por favor, continua. E a Smart é uma empresa criada em 2023, foi criada a partir de um pilar que é a inteligência patrimonial. Então, a nossa diferencial principal de mercado é o quanto a gente embarcou de tecnologia e de conhecimento sobre inteligência patrimonial, busca de bens, localização de ativos e etc. O que vai muito de encontro com a necessidade desse mercado de dívidas, né, de créditos inadimplentes, onde a principal variável ali é localizar o patrimônio para executar o devedor no fim das contas. Uhum. Perfeito. E aí, vocês operam o principal cliente, digamos assim, quer dizer, a principal origem desses créditos estressados com os quais vocês operam são operações de cooperativa, né? Quer dizer, ou seja, uma cooperativa de crédito fez uma operação com determinado cliente, pode ser um produtor rural, alguma coisa assim, essa operação não foi cumprida, gerou uma inadimplência, e é aí que a Smart Compass atua, portanto. Perfeito, perfeito. O que a gente mais tem hoje de operações aqui são as operações oriundas de créditos de operações em cooperativas de crédito. E aí, isso não é uma regra, tá? O nosso fundo ele tem condição de comprar outros títulos e de outras contrapartes, né, outras cedentes, mas a gente descobriu que existia no mercado uma dificuldade dessas cooperativas, tanto as de crédito financeiro quanto as mercantis, de liquidar essas dívidas, de transferir, né, esse passivo para um terceiro e conseguir monetizar essa dívida de alguma forma, já que, né, tanto nas cooperativas de crédito quanto nas mercantis, isso não é o core business deles, né? O negócio deles é conceder crédito ou vender produtos, enquanto que o nosso dia a dia é recuperar crédito, né? A gente respira isso. Então, nós exploramos ali, eu diria, um nicho de mercado pouco explorado pelas operações tradicionais, tanto pelo ticket ser mais pulverizado, quanto pela própria estratégia do negócio e o tipo de operações que eram feitas. Então, acho que hoje a gente aproveita ali um mercado menos concorrido, né? Uhum. E antes de começar essa questão, né, o Daniel, você estava me explicando que houve uma mudança de lei, né, também que teve impacto nesse mercado que vocês atuam, né, que foi em 2021, né? Mudança foi em 2021. Explica para a gente que mudança foi Isso. essa e de que maneira isso impactou nas operações de vocês. Legal. Teve uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que em 2021 foi emitida, e ela passa a operar em 2025. Então, 1º de janeiro desse ano, ela começou a vigorar, e basicamente ela muda parâmetros de contabilização dos prejuízos das instituições financeiras, das instituições como um todo, tá? Bancos, cooperativas, SCDs e etc. Tudo que está embaixo do Sistema Financeiro Nacional teve essa alteração.
E essa contabilização, né, diferente, esse modelo novo de contabilização e critérios novos de contabilização acabaram prejudicando, de certa forma, alguns balanços de instituições menos robustas, né? E ali trouxeram problemas de contabilização de provisões que não eram antes contabilizadas, trouxeram uma série de controles que antes não existiam, e algumas instituições com menos volume de caixa, vamos dizer assim, acabaram sofrendo um pouco. Então, isso veio também para catalisar esse movimento necessário de venda de créditos, né? E eu digo que as cooperativas, talvez, elas tenham sofrido um pouco mais pela classificação delas dentro do sistema, né? Já um pouco mais penoso, por terem menos volume de caixa para aguentar esse momento de transição, e também pelo SG&A, né? Porque o custo de manter uma operação de cobrança dentro de uma instituição, se ele for muito grande, ele realmente ele fica caro para a instituição. Então, a partir do momento que a gente entra ali se posicionando como comprador de crédito, a gente melhora a saúde ali do time de cobrança das cooperativas. A gente costuma dizer para o pessoal a gente e tira um pouco para que eles passem as dúvidas mais recentes. Alô, alô? Oi. Daniel? Tá por aí, Tô Daniel? aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Então tá bom. Então tá bom. Não, que deu uma engasgada aqui na nossa internet em determinado momento. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, ao fim e ao cabo, essa mudança de regra que houve abriu espaço para novas operações nessa área que vocês atuam, né? Perfeito. Acabou nos ajudando a catalisar esse movimento de cessão de créditos. Muito bem. Outra coisa que você já fez menção agora há pouco, em relação ao fundo, quer dizer, para financiar essas operações, vocês lançaram um fundo, né? Um FDIC, é isso? Um fundo de 100 milhões de reais, quer dizer, são com esses recursos que vocês operam nesse mercado. Perfeito, perfeito. A gente estruturou em 2024 um FDIC não padronizado, capitalizamos esse fundo com investidores no limite ali de 100 milhões de reais, e agora temos uma nova rodada com mais 90 milhões de investimentos. Muito bem. E aí, nesses últimos anos, Daniel, a gente vem de um cenário um pouco mais complicado aqui no agro, né? Quer dizer, enfim, as cooperativas de crédito, elas têm no agro uma fonte importante aí de seus negócios. A gente teve um cenário mais complicado, sobretudo na cadeia de grãos, né? Quer dizer, a gente viu a inadimplência crescer em vários elos aí das cadeias produtivas, não é isso? Quer dizer, a gente viu pedidos de recuperação judicial, enfim, todos esses eventos, digamos assim, que marcaram aí, principalmente a cadeia de grãos, né, nesses últimos 3 anos, enfim. Então, esse cenário de aumento da inadimplência é um outro cenário que acabou colaborando para a consolidação do modelo que vocês imaginam. Perfeito. Perfeito, Fernando. Acho que isso é algo ruim para o país, né, para a economia, mas é um efeito de mercado, infelizmente. Eu acho que, uma opinião particular aqui, as recuperações judiciais, algumas vêm em cenário de reestruturação, mas outras, muitas, vêm em cenário realmente de blindagem de patrimônio, de estrutura de proteção não tão convencional. Mas, sem dúvida nenhuma, o aumento é gritante, né? A gente teve mais de 100% de aumento entre meses aqui desse ano, o que é assustador, né? As recuperações judiciais nos preocupam demais, inclusive nas nossas operações, a gente tem mais de 70% da característica da nossa operação de cooperativas em agro, tá? Desde pequenos produtores até produtores um pouco mais estruturados. Então, a gente está a todo momento analisando prós e contras de determinadas carteiras ou créditos que a gente recebe aqui. Entendi. E aí, quer dizer, nesse contexto, a Smart Compass já comprou 3,2, né, 3.200 mais ou menos processos, é isso? Quer dizer, já liquidou Perfeito.
270, né, nessa operação, e ainda tem Perfeito. mais ou menos 350 que estão em fase de pagamento, é isso, né? Perfeito, perfeito. O que a gente costuma dizer aqui é que a gente funciona como uma operação muito mais comercial do que jurídica, né? Nossa ideia, a gente, enfim, trabalha muito mais no econômico da coisa do que no jurídico. É claro que os processos judiciais, eles são uma ferramenta de meio para conseguir garantir esse crédito, né, dentro da nossa estrutura e se posicionar com relação a eventuais garantias, mas grande parte da nossa recuperação, mais de 65%, ela vem de recursos de acordos, né, o que é muito bom, e o que mostra também aqui uma possibilidade de composição com os devedores, de realocação das dívidas, né, de reparcelamento, que para a gente é muito, muito bom. Interessante. E outros números que são interessantes aqui, quer dizer, o Brasil recupera mais ou menos 19%, né, de créditos inadimplidos, e aí nós estamos falando do mercado em geral. No mundo, esse percentual aí chega a mais ou menos 36%. É até interessante, você estava me contando antes também, né, no Japão, chega a 90% esse percentual de recuperação. E a Smart, aí, desde 2023, na sua atuação, tem conseguido um percentual de 55% de recuperação, que é bastante acima da média também, né? Perfeito, perfeito. Essa assertividade, do meu ponto de vista, vem dos fatores para a gente essenciais, que são as informações sobre o patrimônio, né, sobre bens e etc., que ajudam a sensibilizar judicialmente as decisões, né? Então eu consigo ser mais assertivo do ponto de vista jurídico, e ao mesmo tempo eu consigo sensibilizar o devedor a promover um acordo com a gente, dado que eu tenho normalmente uma informação mais privilegiada, né, do que os demais credores ali dele. Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha um nível de recuperabilidade mais acentuado. E nessa negociação, né, que você estava falando uma coisa importante, que é 65% mais ou menos do que vocês conseguem recuperar, vem por acordos. Nesses acordos há um deságio? Como é que funciona isso? A gente consegue chegar em um deságio, dado os parâmetros que a gente acaba adquirindo o crédito, né? E tudo é feito com base num valor estimado de recuperação, né? Que a gente chama de Estimated Recovery Value. Então, desde a aquisição do crédito, eu já crio ali uma história, né? Com base nas informações de patrimônio e do processo judicial, do quanto eu estimo receber por aquele crédito. Esse é o meu drive, né? E dali eu crio o cenário de compra. Então, quando a gente tem essa informação, eu me desprendo um pouco do valor do processo, do valor atualizado, e a gente vai discutir aquilo que é execuível, né? E muitas vezes esse número vai de encontro com uma possibilidade de um acordo, que eu acho que aí é o casamento ideal, né? Eu já compro por X, mirando o Y, e no acordo eu consigo esse Y a valor presente. Então, se o devedor consegue me pagar à vista, ele é o Y, se não, ele é o Z, que a valor presente é o Y. A gente tem números que são mais descolados do que a dívida, que às vezes tem mais de 10, 20 anos, né, com uma taxa de crescimento de juros às vezes absurda, que fica impagável em algumas delas, né? Então, o nosso modelo de aquisição e o nosso pressuposto de recuperação, acho que permitem que as nossas negociações sejam mais francas e acho que assertivas. Perfeito. As grandes cooperativas de crédito, Daniel, elas cresceram muito aqui no ramo rural, né? Como a gente fala aí nesses últimos anos, e elas atuam no Brasil inteiro, né? Em algumas, e elas sempre falam, né? Quer dizer, em alguns municípios são inclusive a única instituição financeira presente fisicamente e tudo mais. Agora, vocês nessa atuação com eles, dá para identificar se há uma região hoje, por exemplo, do país onde a inadimplência é maior, onde eles acabam tendo mais problema, ou não dá para fazer uma divisão por região ou por cultura, eventualmente, é uma coisa mais ou menos realizada? O que a gente percebe, Fernando, é que em algumas regiões houve sim um aumento significativo, principalmente dos pedidos de recuperação judicial. Tá. Hoje, as nossas aquisições elas estão restritas a Centro-Oeste, Sudeste, Sul,
basicamente essas regiões ali cortando o Brasil para baixo, né, por uma estratégia nossa de controle. E a gente nota que a região centro-oeste, principalmente ali o Mato Grosso, Goiás, tiveram um aumento bastante significativo nas recuperações judiciais, e o endividamento no sul vem aumentando também. A gente pôde notar aí nos últimos meses um aumento significativo no volume de inadimplência das cooperativas do sul. O Sudeste é um caso à parte, eu acho que é uma estrutura que vai sempre de idas e vindas, né, vem com políticas econômicas, acho que bastante promissoras aí para os próximos meses, então acho que vem mantendo uma regularidade. Claro que o pedido de recuperação judicial a nível nacional ele é muito assombroso, do meu ponto de vista, mas se eu posso destacar as regiões centro-oeste para recuperações judiciais e a região sul para inadimplência, é o que a gente notou aqui de maior diferença. Perfeito. Bom, de qualquer forma, a gente acaba de colher uma... Acabando, né? Agora a safrinha de milho está acabando, mas nós estamos acabando de colher uma safra recorde. A gente teve uma colheita recorde de soja, está tendo uma colheita recorde de milho. De alguma maneira, a renda, até proporcionada por esse aumento de volume, é uma renda que vai crescer em 2025 no Brasil. A gente partindo já as primeiras estimativas para a próxima safra de grãos são estimativas positivas, mais crescimento de área, mais crescimento de produção, tanto de soja quanto de milho, desde que o clima colabore, evidentemente. Enfim, dá para a gente dizer que, de uma maneira geral, o cenário melhora ou tende a melhorar, mas, de qualquer forma, a gente vai continuar tendo oportunidades nesse mercado de crédito estressado. Como é que vocês estão visualizando aí a próxima safra, digamos assim, essa 25, 26, que, para efeito de crédito rural, já começou, o plantio de soja vai começar agora em setembro. Como é que vocês estão visualizando? O que vocês estão enxergando aí para essas safras? A visão, Fernando, ainda o nosso mercado é um mercado acíclico, tá? Então tem oportunidade todo o tempo. Eu diria que é cíclico o movimento da recuperação, né? O caixa voltando. O investimento a gente sempre tem, às vezes muito mais, como 25, por exemplo, e primeiro semestre de 26, que eu acredito que são para a gente uma espécie de Natal, né? Vão ter muitas oportunidades até o primeiro semestre do ano que vem. Mas eu acredito sim numa inversão para a recuperação no final de 25 e começo de 26, de melhoria de caixa, os econômicos vão estar melhores, as pessoas vão ter mais condição de pagar. Acho que 2024 foi, 23, 24 não foi muito bom, tá? Teve mais endividamento do que superação aí, geração de caixa para pagamento de dívida. Mas acredito muito que 25 e 26, pelas nossas projeções aqui, sejam anos de resolver muita dívida, né? De trazer a possibilidade aí de encerrar muitos processos pelas condições que a gente está vendo aí de produtividade do agro. Perfeito. Maravilha. Vamos ver. Assim seja. Tomara que o cenário melhore. Claro que a gente sempre vai ter oportunidades, né, na área de crédito estressado, mesmo quando o cenário é positivo, mesmo quando as condições macroeconômicas são positivas, a gente sabe que acaba sempre aparecendo, sim, oportunidades. Mas, enfim, Daniel, quero te agradecer demais aqui a participação no NP Agrocast. Vamos acompanhar o que está acontecendo no mercado juntos, conto com a sua ajuda. Muito obrigado aqui pela participação, viu? Nós que agradecemos aqui da Smart Compass, Fernando. Obrigado pela abertura e pelo painel aí, poder bater esse papo. Maravilha. Então, conversando com o Daniel Ramos. Daniel Ramos é CEO da Smart Compass, uma gestora especializada em créditos estressados. E você sabe que você pode acompanhar essa entrevista pelo YouTube, pelo nosso site, npagro.com.br, pelas nossas mídias sociais. Contamos com você. Muito obrigado e até a próxima.